Vamos agora para a nossa correção do dia 10 de agosto. Neste dia, a Pro mandou para vocês as páginas 127, 128, 129 e 130. Sendo que a página 127 era a antecipação da leitura de uma entrevista. Então, ali ia falar de o que você imaginou antes da história, antes de você ler a história, não, antes de você ler a entrevista. Por isso que a Pro não vai fazer a correção aqui. A Pro vai para a página 130, onde a gente vai fazer a correção do estudo do texto. Número 1. As questões que você imaginou que poderiam ter sido feitas ao autor foram apresentadas na entrevista? Comente com o colega. Então, você não tem o colega para comentar, mas você imaginou que seriam feitas algumas perguntas ao autor. E acredito que algumas foram respondidas lá. 2. Algumas das questões que você gostaria de ter feito ao autor foram apresentadas? Quais? Tô vendo que aqui no livro da Pro é resposta pessoal. E tem esse balãozinho aqui do lado, porque só é para falar. Então, você não precisou escrever. Se você escreveu, tudo bem. Mas não havia necessidade. Questão de número 3. Uma entrevista é organizada a partir de perguntas e respostas. Isso é uma afirmação. Toda entrevista é organizada a partir de perguntas e respostas. Letra A. Quem é o entrevistado e quem é o entrevistador? Então, nessa entrevista que nós vimos, o entrevistado é o Davi Nunes e o entrevistador é o blog Pequenas Reticências. Pro, mas eu pensei que tinha que ter um nome do repórter. Pois é, neste não tinha. A gente pode só colocar o blog Pequenas Reticências. Letra B. De que forma é possível diferenciar as perguntas das respostas? As perguntas são antecedidas pelo nome do blog e as respostas são antecedidas pelo nome do entrevistado. Ou seja, todas as perguntas antes tinha com o nome Pequenas Reticências, blog Pequenas Reticências, e quando o Davi Nunes ia responder, colocou o nome dele. Os nomes do blog do entrevistado são destacados em negrito. Lembra que negrito é o preto mais forte, quando a letra fica bem mais escurinha. Então, é essa maneira da gente diferenciar, tanto porque tem o nome, quanto porque está em negrito. Por que é necessário diferenciá-las? Para que a gente possa organizar o texto, para que a gente saiba quem falou o que, a quem se refere cada fala, por isso que é necessário organizar. Número 4. Para realizar uma entrevista, é preciso definir quem será entrevistado. Letra A. As entrevistas normalmente mostram pessoas conhecidas ou que são referências na área em que atuam. Qual é a área de atuação de Davi Nunes? Você tinha que ler isso lá, com atenção. Então, Davi Nunes, ele atua na área da literatura. O que é isso, professora? Ele é um escritor de livro infantil, um poeta, um contista, editor de uma revista, colaborador de sites e blogueiro. Por isso que ele foi um dos convidados, o convidado da que a gente leu, né? Letra B. O que Davi Nunes realizou para justificar ser entrevistado? Ele escreveu um livro infantil sobre uma menina que vive em um quilombo, valorizando a cultura africana. Então, por isso que ele foi chamado, porque ele escreveu um livro que apresentava uma menininha que valorizava a cultura africana. Tá bom? Qualquer dúvida, já sabe. É só mandar uma perguntinha.